Fala família, NutriInvest aqui. Por favor, antes do vídeo começar, se inscreva, deixe seu like, é muito importante essa ajuda de vocês, tá bom? Bora pro vídeo. Seguinte, estou aqui tomando meu cafezinho e hoje vou mostrar para vocês fundos imobiliários que pagam mais do que a taxa Selic. Se você não tomou seu café ainda, bora! Vamos lá. Então a taxa Selic é a taxa que o governo propõe para pagamentos de alguns produtos, como por exemplo caixinha da Nubank, como por exemplo PicPay, como por exemplo CDB do Inter. Então vários bancos digitais hoje oferecem a possibilidade de você deixar seu dinheiro lá parado e eles vão te dar um retorno. Qual retorno que é esse? Hoje 11,25. Então a gente vai ver desde o pico que bateu ano passado 13,75. Já caiu algumas vezes. O Copom, que é o Comitê do Brasil que organiza essa taxa de juros, já baixou agora, acho que foi dia 31 de janeiro, para 11,25. Então, o que seriam fundos imobiliários que pagam mais do que a taxa Selic? Seriam fundos imobiliários que pagam acima de 11,25. Vocês vão ver aqui no Investidor 10, fundos imobiliários, busca avançada, e vocês vão exigir o prêmio de 11,25 em dividend yield. Aqui não aceita duas casas decimais, então se eu colocar aqui, tá vendo? Vai para 11,3. Então, eles não aceitam duas casas decimais. Então a gente vai colocar 11,2. Vamos arredondar para baixo e ver os fundos que hoje estão pagando mais que a taxa Selic. Fundo de papel sempre paga mais do que fundo de tijolo. Então a gente vai ver aqui que a maioria é fundo de papel, porque eles estão atrelados a papel e papel paga mais do que tijolo. Fundo de tijolo é fundo de galpões, fundo de shoppings, então são prédios realmente que pagam aluguel e você distribui esse aluguel. Então basicamente aqui são fundos imobiliários de papel. Vamos ver aqui por patrimônio, vamos ver qual é o maior que paga acima. Então a gente clica outra vez aqui, 6,19 bilhões é o PVBL11, depois seguido do KNCR11, seguido do IRD, seguido do MXRF11, que é o queridinho, muitos acionistas, HCTR11, REC11, TIGAR11. Então, esses são os fundos de maiores patrimônios que estão pagando acima da taxa Selic. A gente vai ver aqui agora por PVP. Então, o PVP é um indicador que a gente utiliza para entender se o fundo imobiliário está barato ou caro. Pense que um carro vale 100 mil, se você paga 100 mil, você pagou 1. Se você paga 90 mil, você pagou 0,90, 90% do valor, 10% de desconto. Então, se a gente filtrar aqui por menor PVP, esse é o menor PVP de todos, mas provavelmente está passando por dificuldades. Perceba o dividend yield desse fundo, perceba a liquidez diária. Então a gente vai só tirar essas coisas muito brutais. Olha isso, 223%. Então, são fundos que ninguém investe basicamente e não compensa olhar. Então a gente vai vir aqui em PVP, vamos colocar um PVP de pelo menos 0,50, um fundo com 50% de desconto, para a gente tirar essas anomalias para baixo. A gente vai tirar aqui também um dividend yield, algo que paga mais do que 20% de dividend yield, ou é não recorrente ou não é seguro, então a gente vai colocar 20 e aí vamos buscar. Assim a gente tira esses fundos. Vamos lá. Por PVP, SARI11 é o fundo imobiliário que está com o menor PVP e que paga acima da Selic. BITRA11, 0,51. Então são fundos que não conheço, não tenho interesse em investir. A gente pode vir aqui por liquidez diária, fundos que são mais negociados. MXRF11, 12 milhões de liquidez diária. KNCR11, 9 milhões. E aí você pode vir aqui e analisar a fundo esses fundos. Então, de forma alguma é para você olhar isso aqui, pagou mais, a gente vai investir. Você vai vir aqui KNCR, vamos ver sobre o fundo. Então, KNCR é um fundo de papel, como eu disse, geralmente o fundo de papel paga mais. Pagou 12,91% nos últimos 12 meses. Hoje, R$ 103,00. Patrimônio, né? Valor patrimonial, PVP, 1,02, então está um pouco mais caro do que realmente deveria. 9 milhões de liquidez diária e se valorizou 19% nos últimos 12 meses. Se a gente vir aqui, a gente consegue acompanhar a cotação. Então perceba que uma escadinha constante sempre para cima. Olha quem comprou esse fundo aqui em 2020, pagou R$ 62,00. Enquanto hoje você precisa pagar R$ 102,00. Então olha a valorização. Se você tivesse investido R$ 1.000 há 5 anos atrás, você teria 1.510. Então é 50% a mais de patrimônio.
tá? Você pode vir aqui e analisar mais alguns fatores, ó, aqui tem gestão ativa, é um fundo de papel, tem aqui o valor patrimonial, a quantidade de cota, o número de cotistas, você vai descer mais um pouquinho, você vai ter aqui a média e o tipo de segmento, então tem algumas comparações, e você pode ver a rentabilidade real, então há 10 anos 113%, há 5 anos 51%, há 2 anos 34%, há um ano 19%. Então perceba que quanto mais cedo você tivesse investido, mais dinheiro você teria hoje. Investimentos é longo prazo, então é um fundo que se valorizou muito no longo prazo. Tá? Aqui você vê o dividendo, ó, pagou mais de 1%, 1,07% no último mês, 3% nos últimos 3 meses, 6,33% nos últimos 6 meses e 12% nos últimos 12 meses. Aqui você acompanha a quantidade de dividendo, então perceba que veio subindo a quantidade que ele paga. Pode ver aqui também os dividendos históricos. Você desce aqui e olha também, né, se paga recorrentemente, sempre. Você pode ver aqui a comparação do KNCR com o CDI. Você pode vir aqui e ver quanto você teria nos diversos índices, né? Aqui alguma comparação entre os fundos de papel. Aqui sobre KNCR, então você pode usar esse filtro para buscar fundos, mas você deve também estudar os fundos. Entrar no RI dessa empresa, ver como está a gestão e acompanhar tudo para que você possa investir, tá bom?